Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hora de almoço. Vamos lá. Beleza. Então, meus irmãos, boa tarde, paz seja convosco. Aqui é o pastor Rodrigo, autor do livro Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo, e aqui do canal no YouTube, A Hora da Escatologia. Betão, muito bem-vindo. O vídeo de hoje, gente, faz parte da minha playlist de hermenêutica. Hermenêutica é a ciência de interpretar a Bíblia, ou a arte de interpretar a Bíblia. E essa playlist está no meu canal A Hora da Escatologia. Temos lá mais de 400 vídeos e as playlists estão organizadas por tema. O vídeo de hoje é uma pergunta que eu recebo demais em sala de aula e recebo também muito no privado. Portanto, é um tema daqueles que a gente às vezes tenta evitar por causa da polêmica, mas que hora ou outra a gente tem que tratar. Então, em sala de aula, o tema que eu vou expor para vocês agora, eu costumo trabalhar ele com PowerPoint, fazendo toda uma exposição bíblica. E vou fazer alguma coisa mais rápida aqui, porque eu estou no horário de almoço. Essa aqui é a minha mesa. Esse aqui é o meu local de trabalho, por isso que às vezes o vídeo fica melhor assim com esse fundo aqui, às vezes até com uma iluminaçãozinha melhor. É porque ou eu faço de casa, lá onde vocês veem os meus livros, ou eu faço daqui da minha mesa no escritório. Por isso que nós estamos precisando de criar um estúdio, né? E você que quer nos ajudar, quer nos abençoar aí a ter um estúdio, você pode fazer isso entrando no YouTube nesse vídeo, clicando na descrição, vaquinha virtual, é uma vaquinha para a criação do nosso estúdio. Entra no link da vaquinha e contribua com aquilo que você puder. Você que já contribuiu até aqui, muito obrigado, que Deus te abençoe e alargue as suas fronteiras. Muito bem, irmãos, o tema do vídeo dessa tarde é batismo com o Espírito Santo e com fogo? É uma pergunta, justamente, porque muitas pessoas têm trazido questões para nós em sala de aula, e também aqui no canal e no Instagram, perguntando o seguinte: pastor, existem 3 experiências de batismo? Uma que seja o batismo nas águas, outra que seja o batismo com o Espírito Santo, e uma terceira que é o batismo com fogo? Muito bem. Essa situação está espalhada em Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu vou fazer uma análise, vou tentar, apesar de fazer uma análise rápida, vou tentar também fazer uma análise profunda, a fim de abençoar os irmãos e mostrar como que a gente faz hermenêutica. Para tanto, eu fiz um esbocinho, gente. Aqui, ó. Lembrando que em sala de aula eu tenho um PowerPoint onde eu faço essa exposição. Entre as coisas que você vai me ajudar, eu tenho certeza, a criar o meu estúdio, eu vou colocar uma TV atrás de mim onde eu vou exibindo essas coisas em PowerPoint. Então o esboço hermenêutico, exegético da nossa videoaula de hoje, batismo com o Espírito Santo com fogo, está aqui. Então, existe batismo com o Espírito Santo acompanhado do batismo com fogo? Ou são duas situações diferentes, refere-se a pessoas diferentes? Essa dúvida, gente, é resultado de nós pensarmos que nós estamos diante de situações paralelas. Aquelas em que Jesus falou, em que João Batista falou que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo, e aquelas onde ele falou que Jesus batiza com o Espírito Santo. Fato é que nós não estamos diante de situações paralelas, nós estamos diante de acontecimentos diferentes. Tanto é assim que isso pode ser observado em Lucas 3:3, Mateus 3, 5 e 6, João 1, 29 e 35 diz que ele estava pregando, falando, anunciando de Jesus. Aí o versículo 29 e o 35 de João 1 diz: e no dia seguinte, pregando e batizando. Então, tem gente que pensa que João Batista, quando estava pregando, e quando Jesus veio, e ele batizou Jesus, e Jesus recebeu o Espírito Santo, que aquilo aconteceu uma vez só. Não, João Batista percorria toda aquela região pregando e batizando. E ele fazia isso, gente, diariamente, conforme se lê nas referências bíblicas que eu estou passando para vocês. João 1, 29 e 35, Lucas 3, 3, Mateus 3, 5 e 6. Então, João Batista, sejam todos muito bem-vindos. João Batista andava pregando o arrependimento e o evangelho do reino constantemente. Para que você possa entender essas passagens, além de lê-las, obviamente, você precisa se perguntar, olha, eu fiz aqui umas enquetezinhas. Você precisa se perguntar, em que condições estava João Batista? Com quem ele falava? Busque qualquer informação que nos ajude a compreender o seu pensamento. E letra D, veja se a palavra fogo aparece nos versículos mais próximos, em afirmações próximas que transmitam o mesmo pensamento. E quarto, gente, e mais importante de todos, sempre analise o contexto.
que é isso que nós vamos fazer agora, no meu horário de almoço. Espero contribuir para a sua vida, para a sua fé, para o seu ministério. Mais uma vez, isso é aula de hermenêutica. Nosso canal é de escatologia e hermenêutica. E o vídeo de hoje faz parte da minha playlist de hermenêutica. Entra no canal A Hora da Escatologia, clique em playlist, você vai encontrar a hermenêutica e a exposição desses assuntos biblicamente ali, tá? Te peço que você se inscreva no canal, clique em curtir, compartilha, comenta o vídeo e se você puder, embaixo do nome do canal tem Seja Membro. Clica lá e ajude-nos mensalmente aí, se você puder, se estiver no seu coração, a manter o canal e melhorar o canal. Se não estiver aparecendo Seja Membro embaixo do nome, clique em Comunidade e aí vai ter um link, você clica naquele link e você pode fazê-lo. Você também pode adquirir o meu livro Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo em qualquer lugar do mundo no site da Amazon. Vamos lá? As duas primeiras passagens que nós vamos ler, gente, é Mateus 3 e Lucas 3. Depois nós vamos ler Marcos 1 e João 1, para nós fazermos algumas comparações. Os versículos que nos interessam, por exemplo, em Mateus 3,11, João Batista diz que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Lucas 3,16, João Batista diz que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Claro que a partícula aí está demonstrando que são dois acontecimentos distintos. Em Marcos 1,8, João Batista diz que Jesus batiza com o Espírito Santo, mas nada fala do fogo. Em João 1,33, ele diz que Jesus batiza com o Espírito Santo, mas nada fala do fogo. Por que isso, gente? Será que são diferenças somente porque os evangelhos sinópticos omitem isso ou aquilo? Ou será que tem outras razões que podem nos ajudar a entender esse contexto? Existem sim outras razões que podem nos ajudar a compreender essas questões e elas estão reveladas no contexto. Nós não vamos perguntar para ninguém, para A, para B, o que você acha? O que você acha? Não, nós vamos ver o que o texto diz. E para entender em Mateus 3,11 por que João Batista diz que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo, nós vamos ler do versículo 1 a 12 e vamos identificar que grupo que está ali e o que ele menciona aliado ao batismo com o Espírito Santo e com fogo. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus, versículo 7 está nos dizendo aqui, além da multidão que vinha na mensagem dele de arrependimento, vinha também os fariseus, versículo 7. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz. O machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E em verdade vos batizo em água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Uma coisa chama a nossa atenção: a multidão vinha arrependida para ser batizada, a multidão vinha para se encontrar com João Batista e ele os batizava. Mas quando ele via os fariseus e os saduceus, que eram os religiosos da época, os líderes religiosos da época, ele os chamava de raça de víboras, dizia para ele que eles ficavam se gabando de serem filhos de Abraão, mas que o machado estava posto à raiz para cortar essas árvores e lançar no fogo se elas não dessem fruto de arrependimento. Por isso Jesus vinha para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Presta muita atenção. Agora nós vamos comparar essa passagem com Lucas capítulo 3, versículo 1 ao 19. Sendo que no 16 ele diz que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Vamos lá. Lucas 3, do 1 ao 19. Diz assim. Lucas 3, do 1 ao 19. No ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisínias tetrarca de Abilene,
Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados, segundo o qual está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada para ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: Que faremos, pois? E respondendo ele, disse: Quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimento, faça a mesma maneira. É assim que dá frutos de arrependimento. E chegaram também uns publicanos para serem batizados. E disse-lhes: Mestre, que devemos fazer? E ele disse: Não peçais mais do que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentados com vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. E assim admoestando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo, sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito. Muito bem, gente. Nós temos Mateus 3, do 1 ao 12, e Lucas 3, do 1 ao 19. Sendo que em Mateus 3 e em Lucas 3, João Batista diz que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Além, no discurso que ele diz que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo, ele chama um grupo de raça de víboras, ele diz que o machado está posto à raiz, e diz que se essas árvores que são comparadas a essas pessoas não derem frutos dignos de arrependimento, serão lançadas no fogo. Aí ele diz: Jesus vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Então já temos aí, nas 2 passagens em que ele diz que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, tem o grupo dos arrependidos e tem o grupo que ele chama de raça de víboras, para a qual o machado está posto à raiz e para a qual serão lançados no fogo. Agora, gente, nós temos aqui o Marcos. Marcos capítulo 1, vamos ver. No Marcos capítulo 1, versículo 8, o João Batista diz que Jesus batiza com o Espírito Santo, mas não batiza com fogo. Uai. E em João 1,33, o João diz que João Batista falou que Jesus batiza com o Espírito Santo e não com fogo. Por que há essa diferença? Por causa do público. Em Mateus e em Lucas, tem um grupo que João Batista chama de raça de víboras, diz que para eles o machado está posto à raiz, lhes compara a árvores que têm que dar fruto de arrependimento, e que se não derem esses frutos de arrependimento, serão lançados no fogo. Por isso, aos arrependidos, Jesus batiza com o Espírito Santo. A essas raças de víboras, ele batiza com fogo. Tanto é assim que em Marcos capítulo 1, versículo 4 a 11, não tem batismo com fogo e não tem raça de víboras, gente. Vamos ver a partir do verso 4 até o 11, diz assim: Apareceu João Batista, batizando no deserto, e pregando o batismo e arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido com pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhoto e mel silvestre. E pregava, dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, a qual não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Ponto. Vamos continuando até o 11. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és meu filho amado, em quem tenho prazer.
Logo, em Marcos capítulo 1, não tem batismo com fogo. Por que não tem batismo com fogo? Porque aqui, nesse grupo, não tem a raça de víboras, não tem machado posto à raiz, e não tem ninguém ser lançado no fogo, e nem batismo com fogo. Porque, conforme eu disse no início do vídeo, João pregava todos os dias, e cada dia vinha um grupo. Vamos confirmar isso, gente? Em João capítulo 1, no 33, ele diz que João batiza com o Espírito Santo. E não fala nada de fogo e nem raça de víboras. João 1, do 25 ao 35, para ficar uma leitura bem contextualizada. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a qual vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias da alparca. Essas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, mostrando que não aconteceu tudo de uma vez só, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele da qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não conhecia. Mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito Santo do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele a que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ponto. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, mostrando mais uma vez que João pregava e batizava direto. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos também. E vendo passar a Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, ponto. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Muito bem. Por que nós fizemos a leitura? Para eu mostrar para vocês como é que é a aula de hermenêutica. Claro que nós estamos fazendo dentro do tempo da live, da hora do almoço. O que acontece? Em Mateus 3 e em Lucas 3, nós temos um grupo que Jesus chama de raça de víboras, para a qual o machado está posto à raiz, são comparados a árvores e chamados a dar frutos dignos de arrependimento. Se não fizerem, serão cortados e lançados no fogo, conforme foi lido. E então Jesus batizará os arrependidos com o Espírito Santo e aqueles com fogo. A mesma coisa acontece em Mateus 3 e Lucas 3. Já em Marcos 1 e João 1, o público é outro. São as pessoas arrependidas que vieram. E os fariseus, os líderes religiosos daquela época, não apareceram. Por isso João Batista não chamou ninguém de raça de víboras, não falou que machado está posto à raiz, não disse que ninguém seria lançado no fogo e nem disse que seriam batizados com fogo, mas somente com o Espírito Santo, porque estava pregando arrependimento e eles estavam se arrependendo. Por que é importante chamar a atenção para nós? Não existe uma terceira experiência que fosse ou que seja batismo com fogo. O batismo com fogo que aparece em Mateus 3 e Lucas 3 é juízo, tanto que Hebreus 12, 29 diz que o nosso Deus é fogo consumidor. Isso vai repetir, por exemplo, em Malaquias 3:2. Você pode perguntar assim, mas olha só, em Lucas 24:32, não diz que o coração deles ardia enquanto Jesus falava? Sim, o coração ardia, mas o coração não ardia, não pegava fogo literalmente. Aquecia-se de fé enquanto Jesus falava. Tem uma passagem do Salmo 39:3 que eu adoro, que diz que enquanto eu meditava nas Escrituras, o meu coração ardia. Mas não no sentido do fogo do batismo. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo aí, pessoal. Gravando um videozinho aqui.